Vamos dar continuidade agora ao nosso curso de Cloud Computing, falando de modelos de implantação. Nós vimos na aula anterior que os modelos de serviços geram um serviço. E aqui, o modelo de implantação ele vai gerar o quê? Ele vai gerar uma nuvem. Pela definição do NIST, os modelos de implantação da computação em nuvem podem ser divididos em público, privado, híbrido e comunidade. A nuvem do tipo pública é a mais comum. Ela é disponibilizada para o público em geral, compartilhada entre vários usuários, é o modelo mais econômico. Por quê? Porque tudo está disponível na web e é compartilhado entre vários usuários, tornando o quê? Os recursos padronizados, oferecendo assim o quê? Uma solução unificada para todo mundo. Ela é acessada por qualquer usuário e a infraestrutura física fica localizada onde? Fica localizada no provedor de serviços. Portanto, não fica com o usuário ou com a empresa que utiliza o serviço. Fica no provedor. E é o tipo de nuvem, como eu falei, mais comum. Na nuvem privada, os recursos são usados exclusivamente por uma única empresa ou organização. Então, a nuvem privada, pessoal, ela, no caso, é de um usuário e mais ninguém. Ela é privativa. Você compra aquela nuvem e ela é sua. Pode estar localizada fisicamente na empresa contratante ou pode ser hospedada por um provedor de serviço. Portanto, ela pode estar na sua própria empresa ou pode estar na empresa que você contratou o serviço, ou seja, a empresa provedora de serviço. Geralmente são utilizados por órgãos governamentais, instituições financeiras e empresas de grande porte com operações críticas. Por quê? Porque são situações mais específicas, críticas, que demandam que um melhor controle sobre o ambiente. Portanto, essas empresas compram uma nuvem só para elas e só elas administram essa nuvem. Portanto, é de um usuário e mais ninguém. É de apenas uma empresa e de mais ninguém. Ela é exclusiva. A nuvem comunitária é compartilhada por diversas organizações que possuem o quê? Interesses em comum. Imagine, por exemplo, os tribunais no Brasil. Os tribunais, eles possuem interesses em comum, eles usam sistemas em comum, compartilham dados entre eles, ou seja, você poderia fazer uma nuvem de tribunais, e esses tribunais vão compartilhar recursos, vão compartilhar sistemas, dados, programas entre eles. Portanto, é necessário interesses em comum. Ela pode estar localizada fisicamente na empresa contratante, ou seja, no próprio tribunal, ou pode ser hospedada por um provedor de serviços, ou seja, a empresa que você vai estar pagando pelo serviço. Pode ser administrada pelas próprias organizações ou por um terceiro, ou seja, a empresa que você contratar pode gerenciar tudo, ou os próprios tribunais podem fazer a gerência dessa nuvem comunitária. Lembrar de interesses em comum. Isso é muito importante para você acertar as questões. A nuvem híbrida, pessoal, é a combinação de duas ou mais nuvens, que podem ser pública, privada ou comunitária, ou seja, qualquer combinação das nuvens que nós estudamos. Os dados e os programas, pessoal, podem ser movidos entre as nuvens. Isso é muito bom porque vai oferecer o que para o usuário? Maior flexibilidade. Um conceito muito importante de nuvem híbrida que tem caído em prova é o conceito de cloud bursting. O cloud bursting ocorre quando uma organização que usa uma nuvem privada alcançar 100% de sua capacidade de recursos, ou seja, sua nuvem privada chegou no limite. E para que não haja interrupção do serviço, porque sua nuvem já está no limite, o que ela vai fazer? O excedente ela direciona a uma nuvem pública. Portanto, se o excedente, vamos supor que seja 20% a mais de capacidade que você precisaria ter, esses 20% vão ser processados na nuvem pública. Portanto, a nuvem híbrida, elas atuam em conjunto como se fosse uma única unidade lógica, ou seja, elas atuam em comunicação e compartilhando recursos.
Questão da ESAF da Receita Federal. Computação em nuvem é um conjunto de recursos virtuais facilmente utilizáveis, tais como hardware, software, plataformas de desenvolvimento e serviços. Esses recursos podem ser dinamicamente reconfigurados para se ajustarem a uma carga de trabalho variável. Aqui ele está falando de quê, pessoal? Carga de trabalho variável, dinamicamente reconfigurados, está falando de elasticidade, permitindo a otimização do seu uso. O modelo de implantação, falou em modelo de implantação, o que a gente tem que lembrar? Nuvem privada, nuvem pública, comunitária e híbrida, em que a infraestrutura é uma composição de duas ou mais nuvens que continuam a ser entidades únicas, porém conectadas. Falou em duas ou mais nuvens conectadas, é a nuvem híbrida. Gabarito, letra A. Questão do CERF da CESP. Segundo o NIST, os modelos de implantação, falou em modelo de implantação, lembrar dos 4 tipos de nuvem. Definidos para computação em nuvem são público, privado, comunitário e híbrido. Questão simples, questão correta. Questão da FUNPRESP, da CESP. A cloud híbrida é caracterizada na situação em que duas clouds, ou seja, duas nuvens, até aqui, perfeito. O conceito é que seja duas ou mais nuvens. Então, atende, ok. Uma privada e uma pública, também está correto. Poderia ser outra combinação, uma privada e uma comunitária? Também poderia, pode ser qualquer combinação. Estejam em comunicação e compartilhem recursos. É justamente o conceito que nós vimos, ou seja, as duas atuam como se fosse uma única entidade lógica. Questão correta. Questão agora de minha elaboração. Em nuvens híbridas, a técnica de cloud busting consiste em alocar recursos em uma nuvem pública quando os recursos da nuvem privativa se esgotam. É isso mesmo, pessoal. Questão correta. Questão do TRT sobre nuvem. A infraestrutura utilizada no armazenamento de dados em uma nuvem privativa é própria. Até aqui, ok. Se a nuvem é privativa, a nuvem é minha, o armazenamento também é meu, é um armazenamento próprio. E atende, olha as palavrinhas-chave, exclusivamente a uma única organização, ou seja, a nuvem ela é privada. Você for lá e comprou uma nuvem para você e ela é só sua. Portanto, questão correta. Nossa última questão, questão que resume bem os conceitos de modelo de implantação. Em relação aos conceitos sobre modelo de implantação da computação em nuvem, correlacione as descrições da coluna à direita com os conceitos indicados na coluna à esquerda. Portanto, uma questão de atribuir colunas. Você vai ter aqui a nuvem privada como 1, nuvem comunitária é o item 2, nuvem híbrida é o item 3 e a nuvem pública é o item 4. Vamos agora fazendo as associações. A infraestrutura de nuvem é composta de duas ou mais nuvens. Falou em duas ou mais nuvens, é a nuvem o quê? Híbrida, pessoal, que podem ser privadas, comunitárias ou públicas, e que permanecem como entidades únicas, ligadas por uma tecnologia padronizada ou proprietária que permite a portabilidade de dados e aplicações. Então, vamos fazendo as associações aqui. Aqui é a 3. A infraestrutura de nuvem é disponibilizada para o público em geral, sendo acessada por qualquer usuário que conheça a localização do serviço através da internet. Questão muito interessante, onde nós vamos fazendo aqui as associações. Aqui é nuvem pública. A infraestrutura de nuvem é compartilhada por diversas empresas, sendo essa suportada por uma comunidade específica que partilhou seus interesses. São empresas que possuem interesses em comum. É a nuvem o quê, pessoal? Nuvem comunitária, tais como a missão, os requisitos de segurança e a política e considerações sobre flexibilidade. Aqui é a 2. A infraestrutura de nuvem é utilizada exclusivamente, olha as palavrinhas-chave, por uma organização, sendo essa nuvem local ou remota e administrada pela própria organização
ou por terceiros. Portanto, nuvem privada, pessoal. Na hora da sua prova, fique atento que só de marcar aqui o primeiro item como 3, ou seja, nuvem híbrida, você já matava a questão. Gabarito já seria a letra D. Aqui nós fizemos passo a passo para você ir revisando os conceitos, mas na hora da sua prova você já poderia marcar a letra D e ganhar tempo.